Você já se sentiu preso a um papel que o mundo impôs, quando tudo dentro de você gritava por liberdade? Essa história é mais do que um romance proibido. É sobre romper correntes invisíveis, desafiar tradições e escolher o amor mesmo, quando o mundo exige sacrifícios. E se o verdadeiro poder não estiver no trono, mas na coragem de amar como ninguém jamais ousou? Descubra como dois destinos opostos mudaram o curso de um império. E por que essa história vai ecoar dentro de você muito depois do fim. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. O sol do meio-dia pairava sobre Tebas como uma coroa incandescente, fundindo o céu com os templos em tons de areia e ouro. Os sinos do grande templo de Amon tilintavam em intervalos solenes, acompanhando a procissão que atravessava a avenida de Esfinges. O povo se ajoelhava em reverência ao trono móvel que deslizava entre os degraus de pedra, uma plataforma onde repousava o faraó, Amenhotep imóvel e sublime, como uma estátua viva dos deuses. Seu corpo estava coberto por mantos de linho e adornos de jade e turquesa, mas seus olhos não se fixavam nas oferendas. Ele observava além dos cânticos, dos sacerdotes, das palmas ritmadas. Seu rosto, embora impassível, escondia um cansaço que nem os deuses ousariam comentar. Não havia emoção nas vitórias, nem fascínio nos tributos. Apenas o peso da eternidade. A cerimônia daquele dia marcava o retorno de mais uma campanha vitoriosa ao sul. Tropas voltavam com armas, joias, livros sagrados e prisioneiros. Homens, mulheres e crianças capturados em nome da ordem e da expansão. O cortejo dos cativos aproximava-se, os rostos abaixados sob o chicote do calor e da vergonha. Foi então que os olhos de Amenhotep se estreitaram. Entre os cativos, uma mulher mantinha o queixo erguido. Seu rosto, ainda coberto de poeira, era anguloso e forte. O cabelo negro, trançado de forma simples, caía sobre os ombros, mas eram os olhos que o prenderam, escuros, opacos como obsidiana polida, e ainda assim, reluzentes com algo feroz. Desprezo, orgulho, vida. Ela não se curvava. Essa mulher, murmurou ele sem desviar o olhar. O comandante dos guardas se adiantou trêmulo. Majestade, ela veio da última vila sitiada. Recusou-se a ajoelhar-se desde que cruzamos a fronteira. Não fala, não chora, mas resiste. Nome? Nenhum confirmado. Os outros a chamam de Naila. Significa aquela que caminha sozinha, na língua deles. Amenhotep se levantou. A seda do seu manto arrastava-se pelo chão liso como uma serpente. O murmúrio do povo se calou quando ele desceu os degraus em direção ao cortejo. A mulher não desviou os olhos. Cada passo do faraó parecia desafiá-la, mas ela não cedeu. Ele parou diante dela. O sol entre eles criava uma tensão quase mística. Sabes quem sou? Sua voz soou baixa, porém cortante como lâmina nova. Ela não respondeu. Sou aquele por quem rios mudam de curso. Aquele que os deuses escolheram para governar entre os vivos. Silêncio. Ele inclinou o rosto, observando-a como se examinasse uma relíquia antiga. E ainda assim teus olhos não se curvam. Naila ergueu ligeiramente uma sobrancelha. Foi o bastante. O faraó virou-se para o comandante. Levem-na ao harém. Mas nenhum homem a tocará. Nenhuma ordem será imposta. Ela me pertence, disse voltando-se uma última vez para Naila. E ela há de me dizer por que me desafia com o olhar de uma tempestade. No harém, os corredores eram silenciosos como criptas. Almíscares doces e incensos ardiam em tigelas, de bronze, camuflando a tensão que se arrastava sob os véus coloridos. Naila fora instalada em um dos aposentos mais isolados, cercada de cortinas finas, frutas e pentes de marfim, tentações que ela ignorava. Recusou-se a usar as joias que lhe deram. Comeu com as mãos, sentada no chão. As outras mulheres observavam de longe sussurrando como hienas entre almofadas. Dizem que o faraó foi até ela. Não era só uma escrava? Uma bruxa, talvez.
Enquanto os murmúrios aumentavam, Naila mantinha o silêncio, mas seus olhos seguiam tudo, atentos, estratégicos. No final daquela semana, o próprio Amenhotep apareceu em seus aposentos, sem anúncio, sem séquito. Ela estava sentada perto de uma fonte interna, lavando os cabelos. Ao vê-lo, apenas o observou. Nenhuma reverência. "Rejeitas tudo que te ofereço?", disse ele com um tom misto de curiosidade e leve ironia. "Banhos, joias, o conforto de minha casa. Liberdade também está entre os presentes?", ela retrucou com um sorriso tão leve quanto uma lâmina. Ele se aproximou e sentou-se, algo incomum vindo de um rei. A luz que entrava pelas janelas criava sombras geométricas em seu rosto. "Qual é tua história, Naila?", ela levou um momento antes de responder. "Minha terra foi tomada, meus deuses calados, minha mãe, sacerdotisa, meu pai, guerreiro. Ambos morreram quando tua bandeira se ergueu nas muralhas." Amenhotep não respondeu. Aquilo não era novo, mas agora soava diferente. Real. "E ainda assim não me odeias?" "O ódio é inútil. Prefiro entender o que te mantém cativo aqui", disse ela, apontando para o trono invisível que ele carregava até mesmo nas palavras. Houve um silêncio longo entre os dois, mas dessa vez era denso, vibrante. Uma pausa que anunciava o início de algo novo. "Amanhã", ele disse ao se levantar. "Quero te ouvir novamente. Amanhã talvez eu fale mais", respondeu Naila, e pela primeira vez seu olhar suavizou. Ainda era uma tempestade, mas agora com o presságio de chuva. Na noite seguinte, enquanto os sinos entoavam uma canção distante para o deus Horus, Amenhotep estava em sua câmara, mas não lia os pergaminhos. Estava imóvel, relembrando o som da voz dela. Pela primeira vez em muitos anos, o trono parecia pequeno, e o mundo vasto demais para ser regido por apenas um homem. O jardim interno do harém, antes apenas mais um recanto entre tantos do palácio, tornara-se um refúgio estranho. O vento que passava entre as palmeiras fazia os sinos de bronze pendurados balançarem suavemente, entoando notas soltas que pareciam orações suspensas. Naila, sentada sobre a pedra aquecida pelo sol, observava um falcão ferido que havia caído dias antes. Asas encolhidas, olhos de sobrevivente. Era a única criatura ali que ela sentia entender. Desde a visita do faraó, o clima no harém havia mudado. As outras mulheres andavam com olhos baixos e vozes afiadas. O sussurro das concubinas virara tempestade abafada. Ele a visitou novamente, sozinho. Não é uma amante, é uma ameaça. E se ela estiver enfeitiçando o trono? Mas Naila não ouvia. Estava além das paredes, da seda, dos perfumes, e dentro do que não podia ser nomeado. Amenhotep apareceu no jardim como o próprio eco da noite anterior. Vestia túnica clara, sem joias, com o cabelo preso com simplicidade. Nenhuma das formalidades reais o acompanhava. Apenas ele. E o olhar que se tornara mais honesto, ainda que não menos confuso. "Está cuidando de um falcão", disse ele, aproximando-se devagar. "Caiu do alto", respondeu Naila sem olhar para ele. "Foi ferido por uma das redes de caça do seu exército, mas ainda respira." "Por que o ajuda?" "Porque ninguém mais o faria." O silêncio entre os dois era pesado, mas não desconfortável. Era o tipo de silêncio que exigia presença e coragem. "Tu me desafias", ele disse enfim. "Em cada gesto, em cada palavra não dita. Eu não luto contra ti, Amenhotep. Só não finjo que não vejo o homem atrás da máscara. E o que vês? Um rei que está cansado de ser um deus." Ele sentou-se ao lado dela em silêncio enquanto o falcão os observava com olhos de pedra. Nos dias que seguiram, os encontros entre os dois tornaram-se mais frequentes, mas nunca premeditados. Às vezes no jardim, outras nos corredores vazios da biblioteca, onde Naila lia pergaminhos em línguas que poucos ousavam tocar. "Não, sabia que sabias ler?", comentou o faraó certa noite ao encontrá-la diante de um papiro antigo sobre astronomia. "Antes de ser filha do vento, fui filha de templo", respondeu ela sem levantar os olhos.
Minha mãe me ensinou que palavras são chaves, e que até os reis precisam de chaves para se libertarem das próprias prisões. Amenhotep se aproximou devagar, como se temesse quebrar o feitiço. Nunca conheci mulher que falasse assim, então nunca ouviste mulheres. Ela fechou o pergaminho com suavidade. Só ecos do que esperavas ouvir. As palavras a atingiram mais profundamente do que esperava. E ele soube. Enquanto isso, nos corredores onde a luz não alcançava, o veneno se espalhava. Neferê, outrora favorita do rei, agora assistia sua posição murchar como flor esquecida ao sol. Havia uma inquietação febril em seus olhos quando se aproximou do sumo sacerdote no templo de Horus. O faraó está distraído, enfeitiçado. Não governa mais com sabedoria, mas com emoção. Aquela mulher é uma centelha que pode virar incêndio, completou o sacerdote com os dedos enlaçados sob o queixo. E incêndios queimam até as coroas. Os olhos de Neferet brilharam. Permitirás isso? O trono não será derrubado por uma escrava. Nós o protegeremos, mesmo dele próprio. Naquela mesma noite, Naila retornou ao jardim, onde a brisa do Nilo trazia cheiros de tamareiras e poeira. O falcão, agora com as asas firmes, já se arriscava em curtos voos entre os galhos. Ela ergueu os olhos para ele e sorriu. Está quase pronto. Como tu, disse a voz de Amenhotep atrás dela. Desta vez, ela não se assustou. Apenas virou-se devagar. Nunca estive pronta, respondeu. Só aprendi a não esperar que o mundo me prepare. O faraó a observava como quem observa o reflexo de algo que deseja, mas teme tocar. Ensinas-me mais do que qualquer sacerdote. Porque não repito doutrinas, falo do que vive, disse ela, tocando o próprio peito. Aqui dentro, onde até os deuses sangram. Ele deu um passo à frente. E o que vês aqui? Perguntou apontando para si. Ela demorou a responder. Um homem à beira de se tornar livre, mas que ainda carrega medo de si mesmo. As palavras pairaram como brisa tensa. Por um instante, o tempo parou entre eles. Amenhotep então recuou. Não quero que sejas mais uma concubina. Quero que sejas algo que ainda não sei nomear. Então não me nomeie. Ela sussurrou. Apenas me escute. E escute a ti mesmo. Eles se encararam, como em um rito silencioso. E, naquele silêncio, algo floresceu. Não desejo carnal, mas reverência, respeito. A semente do amor que só cresce onde há verdade. O falcão, por fim, alçou o voo. As asas bateram com força contra o céu escuro, subindo até desaparecer entre as estrelas. Naila e Amenhotep o observaram sumir. Ele foi. Ela disse. E tu? Vais também? Ela não respondeu. Apenas segurou o olhar dele por mais um instante. Firme, sereno, desafiador. Como sempre. O palácio parecia respirar diferente naquela semana. Os corredores tornaram-se mais silenciosos, como se até os deuses sussurrassem com cautela. Servos andavam com passos contidos. Os guardas estavam mais atentos e os olhos dos sacerdotes pareciam buscar algo nos gestos do rei. Algo que os preocupava. Naila sentia o peso da mudança no ar, mesmo sem saber a razão. Havia algo nos olhos de Amenhotep nas últimas visitas. Um cansaço não físico, mas espiritual. Como se ele estivesse sendo puxado para dentro por algo que não conseguia nomear. Ele falava menos. Seus silêncios, antes densos e ricos, tornaram-se inquietos. E então, ele parou de visitá-la. 3 dias de ausência. Naila continuava a cuidar do falcão, embora ele já tivesse partido. O jardim, antes espaço de descoberta, tornara-se prisão sem muros. O vazio deixado por ele doía mais do que ela admitia. Foi quando ouviu, atrás de uma cortina que separava o pátio dos corredores cerimoniais, 2 vozes sussurravam. A lua cheia trará o dia do sacrifício. Os mensageiros do norte exigem sangue com linhagem sagrada. E Naila é filha de sacerdotisa.
Corre nela o sangue dos templos do leste. Eles aceitarão. Um silêncio breve. Depois, a terceira, voz, mais grave, mais conhecida. Ela não é uma oferenda. É Amenhotep. Diferente. E por isso mesmo é perfeita. Uma ponte entre dois mundos. Ela não é moeda, mas tem valor e majestade. Precisamos de paz. Ou enfrentaremos guerra em 3 frentes. O sacrifício é mais do que simbólico, é diplomático. Naila recuou antes de ouvir mais. Sentiu o chão se afastar sob seus pés. Ela conhecia o som da traição, e era exatamente esse, abafado, envolto em justificativas. Ela não esperou que ele a procurasse. Foi até o terraço onde ele costumava observar os céus. Quando o encontrou, ele olhava para as estrelas com uma expressão esvaziada. É verdade? Ela perguntou. Ele não se virou. Mas a rigidez em seu corpo foi resposta o bastante. Faz-me oferecer aos deuses como se eu fosse um selo real? Como se eu não tivesse nome? Não é isso, murmurou ele por fim. É o que exigem. O que o trono exige. O que o povo espera. E tu, o que esperas? Ele finalmente a olhou, mas havia algo quebrado ali. Espero que me entendas. Ela deu um passo para trás. A dor em seus olhos era seca, sem lágrimas, como areia que não molha, apenas arranha. Pensei que estivesses diferente, mas és como todos, os outros. Um homem vestido de destino com medo de escolher. Eu tentei mudar, ele disse, a voz quase um sussurro. Não se tenta quando se ama, escolhe-se. Ela virou-se e foi embora sem olhar para trás, e ele não a seguiu. Naquela mesma noite ela tentou fugir. Vestida como uma das criadas do templo, desceu pelos corredores externos e passou pelo portão leste, entre os jardins de tamareiras. O céu estava limpo, estrelado, mas sem lua. Correu até o limite da cidade. A areia recebia seus pés com silêncio cúmplice. Mas antes que pudesse atravessar a trilha que levava ao deserto, uma tocha se acendeu ao longe. Guardas a cercaram em minutos. Não lutou, não gritou. Apenas se entregou, como quem já não devia nada à vida. Foi levada ao templo de Horus ao amanhecer. As grandes colunas projetavam sombras sobre ela como braços divinos. Banharam-na, em óleos sagrados trançaram seus cabelos com pedras rituais. Deram-lhe vestes finas como as das oferendas mais puras. Tornaram-na bela, como se a morte exigisse um corpo digno do sacrifício. Os sacerdotes caminhavam ao redor dela, entoando cânticos antigos, e no centro de todos os olhos, o sumo sacerdote com seu cajado entalhado com serpentes douradas. És filha de templo, disse ele com a voz como uma rocha molhada. És ponte, és resposta, e teu sangue selará a harmonia entre os reinos. Harmonia comprada. Com sangue é apenas silêncio à força, respondeu Naila. O sacerdote não se abalou. Tu não és mais Naila, és símbolo, és vontade dos deuses. Então eles que me matem com as próprias mãos. Ele a fitou longamente. Os deuses não sujam as mãos, usam as nossas. Enquanto isso, Amenhotep estava no coração do palácio sozinho. Os conselheiros haviam partido. O templo estava preparado. A paz seria selada em breve. E ele não sentia nada. Não sentia o trono sob si, nem os mantos, que pesavam como correntes, nem os nomes que o cercavam desde criança. Filho do sol, voz de Ra, escolhido dos céus. Só sentia a ausência dela, e o eco das palavras que Naila dissera. Não se tenta quando se ama, escolhe-se. Então, pela primeira vez desde que usara a coroa, ele decidiu com o que ainda lhe restava. O coração saiu sem séquito, sem proteção, sem aviso. O templo já havia começado o rito quando ele chegou. A multidão se agrupava em silêncio ao redor do altar. Sacerdotes entoavam hinos. Naila estava de pé sobre a plataforma de pedra, olhos fixos,
no céu como se procurasse uma saída entre as nuvens. Mas então os sinos soaram de forma diferente. Os olhos se viraram. O povo abriu caminho. Amenhotep subia os degraus com os pés descalços. O sumo sacerdote o interceptou surpreso. Majestade, não está previsto? Nada disso está, cortou ele. Mas ainda sou rei. Olhou para Naila. E então para o altar. Isto termina aqui. Naquela noite eles não fugiram. Ainda não, mas pela primeira vez estavam prontos. O amor deles ainda era uma centelha, mas já incendiava tudo o que fora construído sem verdade. E o deserto começava a chamá-los. O deserto se estendia como um mar antigo, silencioso e eterno, onde até o tempo parecia se curvar diante da areia. Amenhotep avançava a cavalo pelas dunas com o capuz puxado sobre o rosto, o coração palpitando sob a túnica leve, ainda marcada pelo cheiro dos corredores do templo. As pegadas da fuga apagavam-se. Atrás dele, ao sabor do vento. Cada passo em direção a Naila era também um passo fora de tudo o que conhecera. O palácio, o trono, os deuses esculpidos em pedra. A encontrou onde haviam combinado, no oásis abandonado às margens de uma fonte seca, entre figueiras retorcidas e pedras negras. Naila estava sentada com os braços ao redor dos joelhos. O manto branco estava sujo de areia e os cabelos soltos tremulavam com o vento da alvorada. Ao vê-lo, seus olhos, que tantas vezes se ergueram em desafio, agora se abriam em algo mais delicado, assombro e uma pitada de esperança. Vieste mesmo, disse ela em tom mais baixo que o vento. Teu nome ecoava dentro de mim desde o momento em que o perdi, respondeu ele, desmontando do cavalo. Ela hesitou. Abandonaste tudo? Tudo o que me impedia de ser inteiro. Os dois se aproximaram sem pressa. Não havia pressa ali, apenas presença. Naila tocou o braço dele devagar, como se testasse se era real, e ele levou a mão ao rosto dela com reverência. Tens certeza? Ela perguntou. Deixarão que vivas depois disso? Não sei o que serei para o Egito, disse ele. Mas ao menos sei o que sou contigo. Um homem livre. Durante 2 dias, caminharam em silêncio pelas trilhas de pedra e areia que ligavam os templos abandonados à beira do grande rio. Dormiam sob a sombra das palmeiras, dividiam tâmaras secas e água morna de um odre antigo. Falavam pouco, mas quando o faziam era com profundidade. Lembras do falcão? Perguntou Naila certa manhã. Que cuidaste no jardim? Não o prendi, mesmo quando ainda estava fraco. Podia ter fugido a qualquer momento, mas escolheu ficar. Sim, e depois escolheu partir. Amenhotep a observou com ternura. Estás dizendo que eu sou como ele? Estou dizendo que liberdade é só liberdade quando é escolha. Na terceira noite, encontraram abrigo em uma vila esquecida, onde não se pronunciava o nome dos reis com reverência, apenas como referência distante. Foram acolhidos por uma curandeira idosa que reconheceu Naila pela marca escura que ela carregava na nuca, em forma de meia-lua. Filha da sacerdotisa azul, disse a anciã com um sorriso quebrado. Os antigos te chamavam de herdeira da tradição silenciosa. Minha mãe nunca falou disso, murmurou Naila, porque sabia que viriam te buscar. Mas não, por um trono, por quem tu és. Na vila dormiram juntos pela primeira vez. Não houve pressa nem promessa. Não era entrega de corpo, mas de alma. Como se ao se tocarem apagassem os nomes que o mundo lhes dera. Escrava, faraó, oferenda, divindade. Eram só eles. 2 corpos sob um manto de estrelas, com o deserto como testemunha. Depois do amor, Naila permaneceu desperta com os olhos no céu. Ainda tens medo? Perguntou ela. Amenhotep, ao seu lado, passou os dedos pelo cabelo dela. Tenho. Mas agora é um medo que me move, não que me prende. No palácio, enquanto isso, o caos se instalava. Neferet, amargurada e ignorada, reunia-se com os sacerdotes e os guardas mais antigos. A ausência do faraó era interpretada como fraqueza.
ou traição. O rei foi tomado por um feitiço, dizia ela, espalhando a mentira com doçura venenosa. E essa mulher, Naila, é a fonte disso. O trono está vazio, argumentava o sumo sacerdote. E onde há vazio surgem vozes. Então preenchamos o silêncio com poder, disse Neferê, antes que ele volte e nos transforme todos em servos do coração. Mas Amenhetep não pensava no trono, pensava no agora. Sentado na beira do rio com Naila, via uma criança da vila correr entre os arbustos, sorrindo com dentes quebrados e pés sujos. Ele observava aquela liberdade sem ouro, sem guerra, sem multidões ajoelhadas. Nunca pensei que o mundo fosse tão vasto, disse ele. Não é o mundo que mudou, respondeu Naila. Foi teu olhar, mas o passado não se deixa esquecer com facilidade. Na tarde do quarto dia, o som de cascos e poeira no horizonte cortou o sossego do vilarejo. Cavaleiros se aproximavam em formação, com estandartes de Tebas hasteados. Os rostos eram familiares. Alguns deles haviam servido no palácio. A curandeira correu até os dois. Não são enviados, são caçadores, e eles vieram trazê-lo de volta, ou garantir que nunca mais fale. Amenhetep não hesitou, vestiu sua túnica e olhou para Naila. Vais fugir? Ela ergueu o queixo. Nunca fugi, e não começarei agora. Ele segurou sua mão. Então voltamos, juntos. E assim, lado a lado, caminharam em direção aos cavaleiros. Não como fugitivos, mas como quem carrega uma verdade tão forte que nem as espadas são capazes de silenciar. O vento do deserto se levantava novamente, mas agora trazia consigo não só poeira, trazia propósito. O templo de Horus despertava sob o peso de uma manhã incomum. A cidade estava em silêncio não por devoção, mas por expectativa. O altar central fora adornado às pressas, como se os sacerdotes tentassem restaurar a ordem apenas com flores e cânticos. Mas nem as oferendas nem os rituais conseguiam ocultar o vazio deixado pelo trono ausente. Até que o silêncio foi cortado por um murmúrio que se espalhou como vento entre as colunas. Ele voltou. Na entrada principal do templo, 2 cavaleiros desmontavam. Amenhetep caminhava à frente de túnica clara, sem coroa, sem escudos, sem séquito. Ao seu lado, Naila. Ela usava um manto azul simples, com o cabelo solto como a própria história que se recusara a ser esquecida. O povo se afastava para abrir passagem. Alguns caíam de joelhos. Outros apenas observavam, tentando entender se testemunhavam a volta de um rei ou a chegada de algo novo. No alto dos degraus do templo, o sumo sacerdote os esperava com olhos duros e um sorriso contido. Majestade, vossa ausência nos causou incerteza, mas ainda há tempo de restaurar o pacto. O povo está reunido, o sangue será oferecido, a paz será garantida. Amenhetep parou na base da escadaria. A luz do sol da manhã refletia em seus olhos com intensidade. O sangue não trará paz. Nunca trouxe. Trouxe medo. Balançou tronos, silenciou vozes, mas nunca paz verdadeira. O sacerdote franziu a testa. Então vossa majestade rejeita a vontade dos deuses? O faraó ergueu a voz, e ela ecoou pelas colunas como um trovão límpido. Rejeito a ideia de que os deuses desejam morte para manter ordem. Rejeito o costume de esconder a injustiça atrás de rituais. E rejeito qualquer poder que dependa do sofrimento para existir. Ele olhou para o povo, não como Deus, mas como homem. Fui criado para ser adorado, ensinado a não errar, a não amar, a não duvidar. Mas encontrei no olhar de uma mulher livre tudo o que os deuses esqueceram de me ensinar. E hoje recuso-me a continuar uma mentira apenas para preservar um símbolo vazio. O sacerdote avançou um passo. Se não ofereces sacrifício, tu mesmo te ofereces ao caos. Então que o caos me leve, respondeu Amenhetep, mas que o amor me sustente. Por um momento o templo ficou imóvel. Os guardas trocaram olhares incertos. E então, um deles ajoelhou-se. Depois, outro e outro. Até que toda a fileira diante do altar estava ajoelhada. Não em adoração,
mas em respeito. O sumo sacerdote, agora isolado, recuou. A multidão não o ouvia mais. O velho mundo desmoronava diante de olhos que haviam aprendido a ver. Amenhotep desceu um passo e estendeu a mão para Naila. Não te tomo como rainha, disse ele com voz firme. Tomar seria repetir os erros do passado. Estendo a mão para caminhar contigo, como igual. Para governar se quiseres, ou para partir se preferires. Mas sempre livre. Ela pegou sua mão sem hesitar. Que os deuses nos vejam agora, disse ela, e aprendam. Na noite seguinte, não houve celebrações no palácio. Nenhum banquete. Apenas silêncio. Um silêncio que desta vez não era medo. Era reverência. No terraço, sob as estrelas, Amenhotep e Naila observavam a cidade dormir. Lá embaixo, os jardins estavam vazios. As fontes corriam em paz. O que virá agora? Ela perguntou. O novo sempre assusta, disse ele. Mas se formos verdadeiros, será melhor do que o velho que fingíamos amar. Ela encostou a cabeça em seu ombro. O mundo podia ser perigoso, mas eles estavam juntos. E isso bastava. Meses depois, em uma aldeia entre palmeiras e dunas, uma criança corria pelas margens do Nilo rindo. Um homem de cabelos presos e pele marcada pelo sol a observava de longe. Ao lado dele, uma mulher com olhos como obsidiana, agora calmos como lago ao amanhecer. Ali não havia trono, não havia multidão. Apenas dois nomes que um dia incendiaram impérios e depois os apagaram, para reacender o amor. Dizem que o sol se curvou naquele dia, não para adorar o rei, mas para iluminar a verdade. Algumas histórias não terminam com castelos nem coroações. Terminam com passos silenciosos sobre a areia, onde a grandeza não está em quem ergue o cetro, mas em quem escolhe abaixá-lo. O amor entre Amenhotep e Naila não foi escrito em papiros sagrados, mas gravado nas entrelinhas de um tempo que ousou mudar. Ele aprendeu que reinar é escutar. Ela, que resistir também é amar. E juntos, provaram que até os deuses se curvam diante de uma escolha feita com coragem. Talvez o Egito os tenha esquecido. Talvez a história oficial os tenha apagado em nome da conveniência. Mas em cada vento que sopra pelas ruínas, em cada estrela que brilha sobre as águas do Nilo, há um sussurro antigo. A lembrança de que o verdadeiro poder não reside na força, mas na liberdade de amar sem condição. E essa é a herança que ninguém pode enterrar. Se gostou, imagina o que vem por aí. Inscreva-se no canal e não perca nada.